Olá novamente, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Hoje nós vamos fazer aquilo que a gente sempre faz depois de cada leitura, o vídeo do vocabulário. Você já aprendeu como usar o vocabulário? Eu já ensinei uma vez, vou ensinar de novo. Cada vez que uma palavrinha aparece, eu coloco a última vez que ela foi usada de preferência e depois eu coloco outros livros em que ela vai ser usada novamente. Alguns livros relevantes de onde elas vão aparecer de novo. E aí, como é que você faz? Para fazer a sua parte, que é levar Deus para as pessoas, você vai usar então o vídeo do vocabulário e chamar as pessoas do seu conhecimento, sua família, seus vizinhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, cada um com sua Bíblia física. Vão procurar naquela palavrinha aqueles livros, o que é que está falando no seu livro aí, hein? E vão começar a conversar sobre Deus. Não é difícil. Hoje, por exemplo, eu vou falar da varinha. Lembra a varinha mágica de Moisés e Arão? Eu já falei a primeira vez que a varinha mágica apareceu na história, que lá no livro do Jazar, ela tem uma história importante, ela tem uma história toda dela. O mundo que nós estamos vivendo, Deus criou com essa vara. Agora, a varinha mágica de Arão e Moisés já está fazendo miséria, dando muito trabalho para o faraó. Já vimos a água se transformar em sangue. Hoje tem rã no rio. Quando a varinha mágica aparece pela primeira vez, eu deixei muitos livros. Alguns deles eu estou repetindo aqui. Observe que do livro do João, Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. Deus vai limpar aquela vara que produz para que dê mais fruto e a que não dá fruto, ele vai arrancar. Que tipo de vara você quer ser? Você pode começar a produzir agora. Se você não tem coragem, se você não tem vontade de colocar um vídeo na internet, pelo menos faça isso. Chame seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus conhecidos. Não precisa falar com um estranho. Aí vocês fazem o quê? Para falar da Bíblia, se juntam ali, num banquinho na praça, vai lá na pedra da praia, em algum lugar que vocês se sintam à vontade, pode fazer um chá da tarde e vão conversar sobre Deus. É para isso que nós estamos aqui. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas vamos ver então o que nós temos no vocabulário de hoje? As pragas vão acontecer na história, porém só aparece no título outra vez. Uma praga é também uma peste, né? Então, o Apocalipse 6, que vai nos apresentar os cavalos e seus cavaleiros, diz no versículo 8 que o cavaleiro que estava assentado sobre o cavalo amarelo tinha poder para matar a quarta parte da terra de muitas maneiras. Uma delas é a peste. O capítulo 9 vai voltar ao tema dos cavalos e seus cavaleiros, efetuando as suas pragas. E mesmo assim os homens não se arrependem das suas más obras. Depois, os capítulos 15 e 16 vêm informar sobre as últimas pragas que Deus vai enviar por causa da sua ira. Já entramos no Apocalipse 6. Você está percebendo o que está acontecendo à sua volta? Consulte esses livros e observe bem. Já se passaram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Depois desses 7 dias, disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Deus sabe que Faraó não vai deixar o povo dele ir, pois ele mesmo vai endurecer o coração de Faraó, para depois se amostrar em grande. Outra coisa, o Novo Testamento nunca mais vai falar em faraós, pois no tempo de Jesus, o Egito já tinha sido tomado por vários outros povos. Os primeiros estão já aqui no Velho Testamento, inclusive Isaías 33 diz: A força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Num tempo que o povo queria fugir para o Egito, quando foram avisados que seriam dominados. Quando Jesus nasceu, seus pais fugiram para o Egito, para fugir da matança de Herodes. Mas não temos detalhes de como viveram lá. Só sei que ninguém os encontrou. Ficaram bem inseridos no meio do povo, né? E eu já mostrei em outros vídeos como era o povo do Egito Antigo. Mas só para não esquecer que Deus não faz nada sem um motivo, ele diz que é para que o povo dele o sirva. Por que o povo dele? Porque ele separou este povo desde Abraão, no capítulo 12 do Gênesis. Por quê? É para servi-lo?
Porque é para isso que todos nós estamos aqui, para servir a Deus e ao nosso próximo. É isso que Jesus está dizendo ao doutor da lei, na parábola do bom samaritano, no capítulo 10 do livro de Lucas. A leitura constante da Bíblia nos ajuda não só a conhecer a Deus e aos seus desígnios, mas também a aperfeiçoar nossa leitura, pois o povo tem dificuldade nesse campo. Aqui no versículo 2, por exemplo, já dá para fazer um teste de como anda a nossa gramática. Deus disse para Moisés dizer: "E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos." Este se é diferente do outro se, que vai estar no versículo 11. Aqui significa caso, por acaso. Esse se é adversativo, enquanto que o se do versículo 11 é reflexivo. Está falando das rãs, pequenos detalhes que fazem toda a diferença na nossa capacidade de interpretação. Então, caso o faraó se recuse a deixar ir o povo de Deus, Deus ferirá com rãs todos os termos de faraó. E aí vem ferir com rãs, interpretai. Já foi assim com ferir as águas no capítulo anterior. O tratamento teu também é importante, pois no português dizemos seus, que é referente a outra pessoa, não aquela com quem se fala. Vem um exemplo logo ali, no versículo 7. Deus está ameaçando Faraó de ferir com rãs todos os termos dele. É a primeira vez que as rãs entram na história e é uma praga bem desagradável. Porém, no Apocalipse 16:13, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, estão previstos durante as últimas pragas. Tem gente relacionando esses 3 espíritos semelhantes a rãs com esta história dos extraterrestres que circulam por aí. O que você acha? Quanto aos termos, viemos a conhecer já no capítulo 49:13, na bênção de Zebulon. Um termo é também um território ou província. Em Mateus 8:34, Jesus é expulso de um certo território depois de expulsar os demônios de um homem. Em Marcos 1:28, na mesma cura, contada diferente, a fama de Jesus correu por toda a província. No capítulo 5 é a mesma história de Mateus, também um pouquinho diferente. Porém, em Jeremias 46:28, um termo é um fim. O versículo 3 diz que o rio criará rãs que subirão e virão à casa, ao dormitório, sobre a cama de Faraó e as casas dos servos de Faraó, e sobre o povo de Faraó agora, e até nos fornos e amassadeiras de Faraó, e reafirma tudo isso no versículo 4. Já pensou quanta rã? Criadas pelo rio Nilo, diga-se de passagem. É rã por todo lado, até nos equipamentos que a gente nem conhecia ainda, os dormitórios e as amassadeiras. Dos dormitórios não se fala mais nada, mas um dormitório é também um quarto, não é? Pois até o quarto aparece só uma vez em Isaías 26:20. Se você achar em outro lugar, coloca aí nos comentários para a gente também saber. Já as amassadeiras aparecem no capítulo 12:34, daqui mesmo, depois no Deuteronômio 28. Uma fazendo parte das bênçãos de Moisés, outra fazendo parte das maldições. Mas o que seria mesmo uma amassadeira, hein? Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Vê que era para Arão estender a mão sobre as águas, para fazer subir rãs sobre a terra do Egito. O Egito tem grande participação na Bíblia, né? Mas quase não se fala nele. É lá que tudo isso está acontecendo. Tanto que os versículos 6 e 7 falam a mesma coisa. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram as terras do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito.
Se Arão pode, os magos também podem. Mas com o auxílio de quem, hein? E como se já não bastassem as rãs de Arão, ainda tem mais as dos magos. Você percebeu que Deus mandou fazer subir rãs antes de Faraó, de fato, recusar deixar ir o seu povo? As rãs cobriram as terras do Egito. Mas no Gênesis 31:10, Jacó viu que ao tempo que o rebanho concebia, os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados, e assim as palavras vão mudando de significado. Agora, leia com atenção Isaías 31 e descubra as razões da ira de Deus. No versículo 8, Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Então ele aprendeu a conhecer o Senhor e seu poder rapidinho, né? Por que é que ele não pede aos seus magos para tirar as rãs de cima deles? Mas o contrato não é pago à vista, não. Só depois que as rãs sumirem é que ele se compromete a deixar ir o povo de Deus para sacrificarem a ele. E Moisés disse a Faraó uma coisa interessante: Tu tenhas glória sobre mim. Quem é que fala desse jeito? Eu só sei que em Isaías 42:8, Deus diz: Eu sou o Senhor. A minha glória, pois, a outrem não darei. A glória já apareceu várias vezes. A última foi no capítulo 49:6 do Gênesis. E Jacó estava dizendo a Simeão e Levi justamente o contrário de Moisés aqui. Jacó disse, além de outras coisas ruins, com a sua congregação, minha glória não se ajunte. O título daquela leitura falava das bênçãos de Jacó aos seus filhos, mas isso não se parece nada com uma bênção, né? Ele falou isso porque os considerou violentos. Outra fala interessante de Moisés é a pergunta que ele faz a Faraó: Quando orarei por ti e por todo mundo para tirar as rãs, de sorte que somente fiquem no rio? Tradução simultânea: rogar é também orar. Em Mateus 9:38, Jesus pede para rogar ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Você pode ser um desses ceifeiros, assim como eu, pois somos a seara de Deus. Parecia urgente, né? Mas Faraó disse: amanhã. Então ele estava gostando das rãs por todo lado, se não tem pressa. Enfim, Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o nosso Deus. Bom, quanto a isso, Moisés vai ter que lutar muito até o próprio povo de Deus entender, porque até hoje cultuam mesmo os deuses egípcios. No versículo 11, Moisés está selando o contrato com o Faraó, de que as rãs apartar-se-ão, e tem gramática aqui. Nós já conhecemos o verbo apartar desde o Gênesis 13, quando Abraão e Ló separam-se. E eu disse no versículo 2 que logo chegaria um ser, que não era adversativo, mas sim reflexivo. Aqui está: pois as rãs é que vão se apartar de todos. E mais uma vez, aquele tempo futuro que ficou esquecido no passado, como eu já mostrei no capítulo 7, versículos 17 e 18, com tornar-se-ão. Jânio Quadros ainda usava essa linguagem, mas depois dele, ninguém mais. Faraó não tinha pressa, mas saiu Moisés e Arão de Faraó. Por que é que Deus saiu ao invés de saíram Moisés e Arão? Enfim, continuando, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, sendo que nenhum destes lugares foi citado acima. Aliás, dos pátios não temos referência em nenhuma leitura anterior. Mas em Mateus 26, versículos 58 e 69, é aí que Pedro nega a Jesus. O versículo 14 informa que ajuntaram-nas as rãs aos montões e a terra cheirou mal
como tinha que ser. Mas fica uma última dúvida. O que aconteceu com as rãs que os magos fizeram? Será que Deus destruiu aquelas também? Dos montões, em Juízes 15, 16, Sansão, com uma queixada fresca de jumento, feriu um montão, 2 montões, até completarem 1000 homens. Aí foi mesmo que fedeu, hein? Esse trecho termina dizendo: vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E o Senhor tinha dito, porque é Ele mesmo que está agravando, que antes era endurecendo o coração de Faraó, pois Deus é caprichoso. Mas vamos deixar para falar nisso mais tarde, porque a seguir vem muitas pragas nos próximos capítulos. Mas a Bíblia Sem Maquiagem se despede aqui. Até logo!